Oi, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, minhas amadas do Senhor, eu agora estou trazendo o relato de parto do Breno, meu filho mais velho, irmãozinho da Ana Kessia. Vamos lá. A gestação do Breno foi tranquila, não foi como o da Ana Kessia, tá? Fui tratada como uma princesa, fui tratada como uma rainha, até a penúltima semana que ele estava dentro do meu ventre, né? Ai, gente. Ele era para ter nascido no dia 24 de 25 de dezembro, parto normal, mas não consegui, tá? Ter ele normal, porque eu tinha 14 anos, tá, minhas amadas? Voltando aqui, tive que dar pausa para fechar aqui a porta aqui. Tava vindo zoada lá de fora pra cá. Eu não tive passagem, meu corpo, eu era muito magrinha, e o meu corpo ainda estava em desenvolvimento. Eu tive ele com 14 anos de idade para 15, tá? Bom, minhas amadas, então, como eu estava falando, eu não tive passagem pro Breno nascer, tá? Eu não sentia nada, não entrei em trabalho de parto, tá? Eu só sentia cólicas. E o que eu fiz, amadas? Eu me lembro de algumas coisas, tá bom? O que eu fiz? Gente, eu morava em um galpão. Parece que é uma coisa, sempre em que eu estou entrando em trabalho de parto, sempre que eu estou entrando nos meses de eu ter meus filhos, eu só encontro casas que não tem banheiro. Nesse galpão, era um galpão enorme, que tinha um balcão separando uma pequenininha cozinha e uma pia, tá? E lá também não tinha banheiro, tá? Eu usava o banheiro da tia do meu filho. Mas ele era grande, tá, gente? Então, o que eu fiz? Me disseram, eu sendo mãe de primeira viagem, do primeiro filho, que era para mim fazer bastante agachamento. Passei a gravidez todinha fazendo bastante agachamento. Na hora de eu limpar a casa, eu pegava assim um balde, eu agachava devagarzinho, né? Porque a barriga também eu sempre fiz barrigão. Pegava um balde, abaixava, agachava, passava pano. Aí no do dia 24 pro dia 25, que era Natal, né? De dezembro, foi o que eu fiz. Eu lavei um monte de roupa. Peguei até coisa que talvez tava limpa, mas eu lavei. Lavei rede, lavei coxa de cama. A que eu tinha, né? Era pouquinho, mas eu tinha. Não tinha muita coisa, gente, nessa época. Eu tinha um rackzinho pequeno, uma televisãozinha, eu não tinha cama, estava muito preocupada como seria o meu resguardo se fosse cesárea, né? Cesariana, porque eu não tinha cama, tá? E aí tinha rede, eu acho, não sei, não me lembro direito se eu tinha um colchão que eu tava no chão, de solteiro ainda mais. Aí o que acontece, gente? Eu tô dando pausa, gente, porque eu tô comendo. Tô jantando. Ela só fez sem comer. Eu não gosto de comer comida fria. Então,
lavei todo o galpão, espanei. Gente, se eu não me engano, acho que eu lavei até as paredes para receber esse menino, que eu queria muito que fosse parto normal. Apesar de ter muita gente ali me fazendo medo, tal. Gente, eu me lembro e me disseram para me ter cuidado pro meu sonho de ser mãe virar pesadelo, tá? Não lembro quem foi. Se eu lembrasse também, eu não iria dizer aqui, mas me disseram isso. E no dia do parto, prestes no parto, eu morava em Fortaleza, tá? Ceará, Fortaleza. Mas a minha irmã também morava lá, mas era bairro distante, tá? Eu morava na Barra do Ceará e ela morava no Quintino Cunha. Eu acho que é assim que fala. Eu acho que era esse bairro. E era distante, tá? Tinha que pegar ônibus, tinha que ir de bicicleta, como várias vezes ela ia depois que eu engravidei. A gente se aproximou muito nessa época. A gente é bem distante, a gente era distante. E nessa época a gente se aproximou muito da gravidez, tá? Ela arranjou banheira, ela arranjou roupas que eu não tinha condições, né, de comprar. Ela arranjou várias coisas, gente. Arranjou roupinhas bem conservadas, gente. E eu, né, lavei bem lavadinhas, passei ferro, sabe? Eu acho que eu lavei com sabão de coco, tá, gente? Porque na minha época não tinha esse sabão especial, específico pra lavar roupa do neném, sabe? Não tinha esse sabãozinho líquido, esses amaciantes, sem cheiro, sabe? Não tinha essas coisas. Então eu acho que eu lavei foi com sabão de coco mesmo, sabe? Aquela barrinha de sabão de coco. E aí engomei, bem engomado. Não tinha muita fralda, tá, gente? Fraldinha de pano. Ele ganhou num chá de fralda que fizeram pra mim na igreja. Bastante fralda. Seria um chá de bebê, mas se tornou em um chá de fralda. Então ele ganhou bastante fralda, né? E me ajudou bastante porque eu não tinha condições nenhuma, tá, gente? Os móveis que eu tinha dentro de casa, graças a Deus, eram um fogãozinho usado, um bujão, um rack, uma televisãozinha daquelas de tubo, pequenininha, e uma rede e um colchão para botar no chão. Colchãozinho de casal. O que acontece no dia de eu ter o Breno? Fiz tudo isso, fiz agachamento para abrir, né? Aqui, para ele poder vir de parto normal, para ele poder vir né? Vir naturalmente, mas não tive passagem e nem senti nada, gente. Gente, não senti nada. Só senti umas cólicas aqui nas costas, tá, gente? Depois de eu ter feito várias coisas, ter espanado uma casa, bem dizer, inteira, que era um galpão bem grandão. Com certeza daria sala, quarto e cozinha, né? Mas era um galpão bem grandão e era um balcão separando uma cozinha pequenininha com pia. Espanei tudo, fiz tanta coisa, fiz arte, né? Vou passar o pano aqui em algumas coisas que aconteceu, que a minha pressão subiu. Eu tive raiva, tá, gente? Não vou falar o que aconteceu. Tive uma raiva muito grande, tá? A minha pressão subiu,
quase tive começo de eclampsia, tá? Porque o Breno, ele não veio de parto natural, como eu falei, parto normal. E foi uma cesariana. Foi a minha primeira cesariana. Pronto. Foi a minha primeira cesariana. Aí, o que acontece? Era num sábado e domingo. Eu tive uma raiva muito grande, apesar de eu ter sido tratado como uma rainha e uma princesa a gestação toda, a qual eu não podia arrastar nenhum sofazinho pequeno que eu tinha, né? Não podia lavar a casa, já recebia carão. Tive uma raiva muito grande, a qual eu entrei quase em tive aquele eclampsia, né? Gestacional, acho que é assim que fala, gente, eu não sei, tá? Eu sei que a minha pressão subiu bastante. Não sei se isso acontece ainda, não sei se ainda tem, porque não moro mais em Fortaleza, sim, agora em Forquilha. E como o posto de pronto atendimento ali para todos nós que morava ali na Barra do Ceará e aí vizinhanças ali, o posto era longe. Então o que acontece? Eu não poderia estar indo lá no posto. E na segunda-feira tinha uma quadra lá, sabe? Que tinha várias salas que os médicos, obstetra, enfermeira, iam lá, pesavam as crianças, fazia tipo aquele pré-natal que a gente faz em 15 dias, toda semana, sabe? Na gestante. Fortaleza, né, gente, é totalmente diferente de interior, né? O que aconteceu? Aí eu fui, tá? Tava marcado, não sei se eu fui por conta própria. Gente, tem coisas que eu não me lembro, tá, gente? Você me perdoe. É a mesma coisa da Ana Kess. Tem coisas que eu não me lembro. Faz 11 anos, vai fazer 12, tá? Faz 12 anos, na verdade. E aí, vou contando aqui o que eu me lembro, tá bom? E aí, fui nessa quadra que eles faziam lá um pequeno pronto atendimento. Lá mediram minha pressão, lá me avaliaram. Aí o médico era o Dr. Paulo, meus dois obstetra, e o Dr. Diego. Eu me lembro dos nomes deles, gente, porque eles foram super atenciosos, sabe, gente? Eles eram ótimos, sabe? E aí, o que acontece? Era o Dr. Diego que me atendeu nesse dia. Ele disse que a minha pressão estava alterada e eu poderia entrar, né, como eu falei, em começo de eclampsia, sabe? Poderia ser prejudicial na hora do parto, porque ele já me deu logo a notícia. O parto seria cesáreo. Eu iria entrar em um trabalho de parto cesáreo. Eu já estava com 41 semanas. E o Breno nada de vir, que eu queria muito ver, que apesar de eu ter 14 anos, eu queria muito que ele viesse natural, né? Naturalmente, parto normal, mas não aconteceu. Ele não veio. Eu só sentia umas pequenas cólicas, gente, nas costas, tá? Só sentia pequenas cólicas nas costas. Então, o que aconteceu? Ele marcou, né? Ele disse que se eu tivesse tendo algum estresse, alguma raiva, eu evitasse tal. Eu evitasse, como eu tive, né? Tive raiva, eu tive estresse no dia 24 pro dia 25 de dezembro. Não vou falar o que aconteceu aqui, tá bom? Que não vem ao caso. Esse relato de parto é sobre o Breno, tá? Ontem foi
filho da Kessia, hoje é o do Breno. Então, o que aconteceu? Lá tentei me acalmar, pedi a Deus, eu orei. Na época, achavam que eu não tinha muita fé, achavam que eu estava brincando com a minha fé, mas não. Eu orava a Deus, eu chorava, Deus, abaixa a minha pressão, porque eu vou passar por uma cirurgia, eu tenho que passar por essa cirurgia, porque senão o meu filho está correndo risco dentro do meu ventre, cuida dele, cuida de mim naquela sala de parto. Eu orava muito, gente, eu orava assim como eu ainda oro hoje, tá? Por ele. Então, o que aconteceu? Lá em Fortaleza, eu já fui bem atendida, tá? Tive um atendimento ótimo. E aí, foi marcado para o dia 30 de dezembro. Mas como eu não tinha orientação, eu não tinha minha mãe, eu já contei aqui para vocês que a minha mãe não é bem de saúde, né? Não tem a saúde muito bem. Ela não é bem de saúde. E não tinha ninguém para me orientar, tá? Não tinha ninguém mesmo. E aí, o que acontece? Tava marcado lá com um horário, não sei se era 6h30 para 7 horas, tá? Eu peguei um táxi de um irmãozinho da igreja. E aí, eu em casa, antes de eu ir pro hospital, eu tomei dois dedos de café. Não sei se era café puro ou era café com leite. Com 4 bolachas creme crack, né, gente? E como eu falei no relato de parto da Ana Kessia, a gente não pode comer nada, tá? A gente não pode comer nada, tá? A gente tem que passar 8 horas a 12 horas sem se alimentar. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fui, peguei o táxi, eu tive a honra e a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor na minha vida, fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, na hora de eu pagar o irmão, Deus me abençoou, tocou no coração dele. Eu sabia que eu não tinha muitas condições, né? Ele sabe de todas as coisas. E eu ganhei, né, o transporte. Na do Breno, eu ganhei o transporte também de graça. Ele disse, não, irmã, não precisa você pagar. Eu estou fazendo isso, tá? Pela obra de Deus. Ele disse que estava fazendo, tá? Ele, não precisa, irmã, não precisa pagar. E é assim. O que acontece, minhas amadas, né? Chegando lá, tal, fiquei esperando. Fui para avaliação, colocaram um negócio aqui em mim, umas máquinas, olharam direitinho o coração do Breno, os batimentos. Quando ele se mexesse, era para me apertar um botão e tal. Aí, na hora, a médica perguntou, você comeu alguma coisa na hora de eu ir para a sala de parto, tá? Eu não esperei tanto como eu esperei, né, dessa vez aqui eu já fui, já foram logo assim, já estava marcado já a cirurgia, tá? Aí eu disse, olha, eu tomei, né, 2 goles de café com 3 biscoitos. Ela disse, não era pra você ter feito isso. Ela me deu um carão, né? Não tirou a razão da enfermeira. Ela me deu um carão. Não era pra você ter feito isso. Ela não era pra você ter comido nada. A sua última refeição era pra ter sido ontem, né? No dia 29, às 10 horas da noite. 9 horas, 10 horas da noite. Muito bem. Aí, né, ela disse que não daria pra fazer o parto, né? Não daria pra fazer a cesárea. E eu não fiz a cesárea no dia 30 de dezembro, tá? Aí
Aí, para mim não voltar para casa e ter que ir de novo, porque foi marcado outro exame para o dia 31, às 6 horas da manhã, 6 horas, 6h30 da manhã, né? Aí minha irmã falou, olha, ela morava mais perto do Hospital Gonzaguinha, tá? Foi o Hospital Gonzaguinha, não sei o nome, eu sei que era um dos Gonzaguinha lá de Fortaleza. Aí ela disse, olha, Laiane, tu fica lá em casa essa noite, é mais fácil pra gente vir amanhã. Foi a época que a minha irmã mais esteve próximo de mim, gente. Sabe, eu sinto saudade disso. Sinto muita saudade. Porque foi a época que ela esteve mais próxima de mim, foi a época que ela mais me ajudou, foi a época que ela mais me apoiou. Eu sinto saudade disso. Ela ia na minha casa, ela ia me visitar, ela ia saber como era que eu tava, como eu disse. Ela arranjou carrinho, ela arranjou roupinha, ela... banheira, tá? Banheira. E aí, o que acontece? Fui dormir na casa da minha irmã por parto, né? Torcendo para que o parto fosse no dia 31, né? Fui dormir. Então, o que acontece? Então, o que acontece, né? Então, o que acontece? Fui dormir na casa da minha irmã, tá? Aí ela me chamou, eu comi pão com leite quente, 10 horas da noite, 9 e pouco para 10 horas, tá? E quase não comi porque o pão onde eu fui comprar tava perto de umas garrafas de bebida e ficou pura bebida. Não sei se vai ter alguma diferença aqui, não sei se o YouTube vai barrar isso, mas eu tô falando a realidade aqui, tá? No armazenzinho onde eu fui comprar os pães pra eu poder comer, tava pura, eu vou falar logo, tava pura cachaça. Porque o homem colocou bebida e os pães junto e tava pura cachaça. Não sei o que foi aquilo. Aí, o que acontece? E eu orando a Deus para que tudo desse certo. Às 6 horas da manhã, minha irmã me acorda, o alarme toca, minha irmã me acorda. Vou no banheiro, vou me aciar, vou escovar meus dentes, né? E tal, tomar um banho, eu ia tomar um banho, mas não deu tempo, gente, porque era a hora do Breno nascer, a bolsa estourou, sabe? Era a hora do Breno nascer, no dia 31 de dezembro, a bolsa miniótica, acho que é assim que fala, né, gente? Comente aqui se é bolsa miniótica mesmo. Estourou, tá? E aí, a gente foi pro hospital. Minha irmã perguntou se eu tava, coloquei, né, me vesti, né, coloquei absorvente, porque tava, né, saindo líquido. Aí minha irmã perguntou se eu aguentaria ir a pé, porque era perto, tá? É mais ou menos perto. Aí eu disse, não, eu aguento. Perguntou se eu tava sentindo uma dor. Eu disse que não, eu tava sentindo o quê? Cólica atrás aqui, ó. Sabe, nas costas. Só isso. Aí você acha, aí eu peguei, eu disse, não precisa a gente gastar com táxi. Que a gente teria que gastar com táxi. Então, o que acontece? Fomos andando. E o período todo, gente, foi é por isso que eu disse, a época que eu sinto falta. Que era a época que a minha irmã se preocupava comigo. Minha irmã se preocupou muito comigo nessa época. Sabe que eu morava lá em Fortaleza. No período todo, a gente passou por um beco tal, que era lá onde era a casa dela.
era antes desse beco, teve que passar por esse beco. Não era um beco muito pequeno, era um beco grande. Chegamos na praça, tinha uma praça enorme de grande. E eu achei, gente, que esse Gonzaguinha era perto da casa da minha irmã. Só que a ansiedade foi grande e eu não queria transmitir aquela ansiedade pra minha irmã, que eu vi que ela tava mais ansiosa e preocupada do que, assim, né, entendeu? Comigo e com o Breno, sabe? Porque eu já tava perdendo líquido. E aí, o que acontece? Ela todo tempo perguntava, tá bem, tá assistindo alguma coisa? E, gente do céu, essa praça se tornou, gente, gigante. Mas quando ela perguntava se estava bem, eu disse, tá tudo bem. Vamos passar por essa praça. Vamos conseguir chegar naquele hospital. E eu vi o hospital bem longe. Sabe que quando a gente, né, vê o hospital aqui, a praça aqui e a casa da minha irmã aqui, eu vi já o hospital assim. A casa da minha irmã aqui, a beca aqui e a praça pegava isso tudo e eu já vi o hospital longe. Misericórdia, eu não chego mais nesse hospital não. E aí chegamos lá, ficamos esperando até 9 horas, tá? Esses médicos obstetras têm que melhorar, tá? Tem que melhorar bastante. Porque uma pessoa que tá ali com a bolsa minhoca estourada, derramando líquido, perdendo líquido, é para ser atendida, né, às pressas, eu acho, ao meu ver. E aí, o que acontece? Fiquei esperando até 9 horas da manhã. Aí fui fazer aquele bendito toque. Não tava sentindo nada, minhas amadas, para saber se eu poderia passar por um parto normal, tá? O médico fez isso. E aí, gente do céu, foi mais uma dor. Foi aí que eu senti dor. Eu não tava sentindo um pingo de dor, só as cólicasinhas nas costas. Aí eu senti dor. E eu, ai, fiquei assim, passando a mão na barriga. Foi uma dor, né? Senti dor. E aí, o que acontece? Vamos lá. Eu não lembro se eu passei de novo pelas máquinas para saber os batimentos do Breno. Tá vendo, gente? Que tem coisa que eu não lembro. Aí eu sei que me levaram numa cadeira às pressas. Eu acho que eu já estava em trabalho de parto, mas eu não tinha realmente passagem pro Breno, né, nascer de parto normal. Aí me levaram às pressas para a sala de cirurgia, tá? E minha irmã ficou sem saber né? Ficou sem saber o que estava acontecendo. Não disseram nada pra ela. Ela me disse que não disseram nada pra ela, que eu ia entrar em trabalho de parto, que eu ia para a sala de cirurgia. Mas naquela época a minha fé no meu Deus ainda era maior do que hoje, e eu orei bastante, gente, para falar da pressão alta, que eu tava bastante alta, que eu estava quase entrando em clamps, tava tendo quase isso, não sei explicar direito. Eu sei que o médico disse que poderia dar uma coisa errada ali. Quando olharam a minha pressão, tava tudo ok. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, porque a minha pressão estava altíssima, né? Poderia eu e o Breno não sobreviver, tá bom? Aquele parto, eu não estaria aqui contando pra vocês essa história, tá? Resumindo. E aí, mas Deus é misericordioso na minha vida, glória a Deus, a este Pai que eu amo, né? Pai maravilhoso que eu amo demais, que é o único Pai que eu conheço,
né? Fui pra sala de cirurgia. Gente, na hora de aplicar anestesia, que o pessoal fala que é uma dor, que é lá aqui nas costas, aqui no meio da coluna, que acho que é coluna que fala, sei lá o que é isso aqui, meio da espinha, sei lá o que é isso aqui, sei lá, eu sei que é no meio, gente, eu sei que é no meio, eu ainda tenho, assim, sabe, uma pequena dor, assim, passei por duas já, né, aí o que é que acontece? Eu não senti nada. O médico mandou eu sentar lá na maca, mandou eu ficar assim curvada ao ponto que eu pudesse, né? Porque a barriga era muito grande, eu fiz barrigão. E aí eu disse, quando ele falou assim, você pode se deitar? Aí eu disse assim pra ele, você já aplicou? Aí eu me lembro que ele olhou assim pra mim, disse assim, você não sentiu não? E eu disse que não. E aí o que acontece? Fui, né? Quando ele mandou eu deitar, já adormeceu tudo, né? Vocês sabem, quem já passou por um parto, né? Cesárea, já sabe como é que é, amoleceu tudo, isso que daqui pra cá adormeceu, sei lá como é que fala, não senti mais nada, eu tentei levantar a mão, não consegui, me deu ânsia de vômito lá na hora, tá? Só ânsia, não aconteceu nada, né? Deu enjoo, sei lá como é que fala. E, gente, os médicos foram mais atenciosos no primeiro parto do que no segundo, né? E aí, o que acontece? Gente do céu, poucos meses de eu ir pra sala, de eu ir entrar em trabalho de parto, eu senti o Breno aqui. Senti o Breno chutar aqui debaixo dessa minha costela. Mas eu senti uma dor tão grande. E na hora do parto dele, eu descobri. Eu senti que o Breno estava sendo puxado daqui. O Breno, você acredita que o Breno se encaixou aqui, ó. Nas minhas costelas. Ele ficou nas minhas costelas. E aí, o que acontece? Lá fizeram. Eu escutei assim, tipo, sabe? Uma mãozadinha. Eu me lembro assim. Pra ele poder chorar. Ele também não chorou, mas eles deram uma palmada pra ele poder chorar. E aí, né? O meu menino nasceu. E foi diferente, porque eles trouxeram ele até a mim, eles trouxeram ele aqui. Sabe? Eles me mostraram o rostinho dele, me mostraram que ele tava tudo bem. E aí ele nasceu às 9h45 que tinha lá nos documentos dele, tinha 9h45, né? E aí ele foi tomar as vacinas, ele foi fazer várias coisinhas que lá no hospital faz, né, gente? Ele foi tomar as vacinas, foi tomar... Gente, eu não lembro direito. Eu sei que ele foi lá tomar as vacinas e tal, e eles ficaram lá me ajeitando, né? Aí a do Breno, gente, já foi o quê? Costurada, toda costurada. Não tinha, foi em 2011, não tinha a cirurgia colada, né? Então foi toda costurada, tá? E aí, o que acontece? Gente, eu tô falando isso direto, né? É porque eu tô me lembrando, tá, gente? Fui pro quarto, aí minha irmã ficou surpresa, porque eles não avisaram a ela, né, que eu tava indo pra sala de parto.
Eu me lembro assim, gente, se não me engano, eu me lembro assim, eu acho que ela ficou surpresa porque não avisaram a ela, porque era ela que tava de acompanhante comigo. Ela era que... foi ela que ficou lá os 3 dias, tá, gente? E aí, ela deixou de curtir lá o ano novo dela. Ela ficou, na verdade, um dia comigo, um dia lá, né? Porque era o dia que a gente fica, né, imobilizada. E aí, foi um pouco diferente porque, né, ela foi... Foi um pouco diferente, né? Foi um pouco diferente. Aí ela passou ali, né? A gente passou ali o ano novo, a virada do ano novo, no hospital. E então, voltando ao assunto do Breninho. O Breninho foi lá, tomou as injeções dele, as vitaminas que ele tinha de tomar. Trouxeram ele pro quarto. Tentaram colocar ele pra mamar. Gente, eu não sei o que é isso, tá? Quando o Breninho... Eu acho que era porque eu tinha ficado com fome, né? Não sei. Tinha ficado com fome de 10 horas até o outro dia, passado o outro dia todo sem comer. 10 horas da noite do dia 30 pro dia 31 sem comer, né? Aí quando o Breninho nasceu, foram colocar ele pra mamar. Mas ele sugava tanto, gente. Gente, ele sugava tanto esse peito. Tinha leite, gente, tinha leite. Mas ele feriu, ele acabou ferindo o peito, tá? Gente, o interessante na gravidez do Breno, que eu fui tão cuidada, sabe? Tão paparicada por quem tava ao meu redor, que começou a sair uma água, sei lá o que era, xeringava assim, com 6 meses e meio para 7 de gestação. Já foi um pouco diferente, sabe? Eu tinha bastante leite do Breno. Lá no hospital, eu comia rapadura, comia feijão com farinha. Gente, comia de tudo. De tudo. Eu tinha uma bodega para me comprar, a qual se eu quisesse, se eu sentisse vontade de comer 1h da tarde, se eu sentisse vontade de comer um Danone recheado, uma coisa salgada, eu ia lá e pegava. Se eu tinha uma bodega para me comprar, que se eu sentisse vontade de pegar alguma coisa para me comer, eu ia lá fazer compra e tal. Era sopa, era salgado, era de tudo mesmo assim, me fazer leite. Rapadura era só o que eu comia, rapadura e cuscuz. Vocês, mamães de primeira viagem, comam rapadura e cuscuz, gente. E façam aquela garapa de rapadura que fala. Aqui no Ceará fala garapa de rapadura. A gente rapa a rapadura, coloca numa vasilha, numa garrafa e vai bebendo ali, sabe? É assim que vocês vão produzir leite, tá? E não pode ter estresse. Vocês aí ao redor das mamães, tá bom? Maridos, quem tá cuidando aí de uma gestante. A gestante não pode passar por estresse, não pode passar raiva, porque senão o leite seca. E aí o Breno, ele sugou tanto o meu peito que realmente feriu. A Laquessa só fez só umas escoriosezinhas ao redor do peito, né? Mas não foi, feriu tanto. Mas o Breno feriu logo no hospital, tá? Ela feriu isso aqui, feriu esse seio aqui, feriu esse. Gente do céu, mas pense no andor pra amamentar esse menino. Pense num andor pra amamentar esse menino. Nossa, tá falando muito alto. E aí, né, passei ali os 3 dias, né, minha irmã ficou comigo o primeiro dia. Aí quando já foi no segundo dia, tá bom? Eu, né, fiquei assim, né, porque como eu falei no da Cassie, eu não gosto de incomodar ninguém, sabe? Não gosto de estar incomodando ninguém. Então, o que acontece? Né?
eu fiquei já no outro dia, eu disse, não, você pode ir lá. Ela tinha algum corpo a fazer lá com a família do marido dela, sei lá. E eu disse assim, não, pode ir. Agora o efeito da anestesia passou e eu me viro com o Breno. Gente, o Breno chorava tanto de calor, ele é calorento. Nasceu até bestuage aqui, sabe? Que eu tive que comprar pasta d'água quando eu cheguei em casa. Pronto, se passou-se o dia, né? Os 3 dias lá, tiveram que assinalar para mim sair um responsável, né? Vocês já imaginam quem era que seria o responsável por mim, né? Não preciso falar aqui. Eu acho que vocês imaginam, tá bom? Aí, muito bem. Fui pra casa. Gente, logo quando eu cheguei em casa, tive um estresse, porque aconteceu algumas coisas no meio da rua, não foi em casa, né? Quando eu cheguei em casa eu já não tive mais estresse. Eu passei mesmo, foi muita dificuldade, como não ter sabão para lavar uma roupa, como não ter o que comer, sabe? Passei muito isso. Não tinha o que comer, não tinha um sabão para lavar uma roupa, né? E já eu fui cuidada já. Quem cuidou do meu resguardo assim em casa, tá? Foi o meu ex, tá bom? Pai dele, pai do Breno. Não vou, né? E é só isso que eu tenho pra falar. Mas passei muita dificuldade, porque não tinha emprego, sabe? Não tinha dinheiro. E a dificuldade maior foi quando eu cheguei do resguardo, sabe? Né? E aí eu era mãe de primeira viagem, mas sempre eu fui muito observadora, gente. Fui muito observadora. Quando eu era pequena, tinha uma pessoa, eu me lembro que tinha uma pessoa próxima a mim que tinha um bebê. E aí eu via ela trocando a fraldinha de pano, eu via ela trocando a fraldinha, né, descartável. E ali eu fui muito observadora naquela época. Eu acho que já era Deus me dando sabedoria. E eu observei. E eu sabia como fazer, porque eu me lembrei, sabe? Eu botava muito fraldinha de pano nele, apesar dele ter nascido no inverno, né? Mas eu botava muita fraldinha de pano para poder poupar as fraldinhas dele para dormir à noite. Fraldinha descartáveis. Não tinha muito, tá, gente? Não tinha muito. Não tinha muito, mas ele teve muito mais do que a Ana Kessa de fralda. E aí, quando eu cheguei em casa, já tinha uma cama. Já tinha uma cama lá, pronta, com lençóis limpos, tudo limpo, sabe? E esse é meu relato de parto, gente. É meio complicado, meio doido, meio enrolado, mas esse é meu relato de parto, tá bom? Espero que dê pra me formatar pra vocês e enviar pra vocês. Foi muito complicado no final da gestação. Foi muito complicado o resguardo, tá? Não tive minha irmã, como morava longe, minha irmã não pôde cuidar de mim no meu resguardo, né? E ela trabalhava também e estudava também. Então não teve como me ajudar no meu resguardo. E eu não vou falar mais nada aqui, tá? Mas eu passei por um bocado bem ruim no meu resguardo, tá, gente? A qual eu cheguei ao ponto de eu não ter nem um absorvente pra mim, né? Pra me usar um absorvente, né? Que é muito necessário nessa época. E eu tive uma hemorragia, tá?
Eu passei 1 mês e 7 dias sangrando. Eu tive uma hemorragia pós-parto. Na época, eu não falei nada, não disse nada pro meu obstetra, que foi pediatra do Breno, né? Porque eu pensava que era normal e eu era uma menina muito, muito vergonhosa. Eu tinha 14 para 15 anos, tá? Eu era uma menina muito vergonhosa. Não, como eu falei, eu não tinha celular, eu não tinha internet, não tinha nada, não tinha computador, sabe? E eu depois, né, deu agora com o celular, com a internet, olhando as meninas que eu assisto, relato de parto delas, tá bom? Foi que eu fui perceber que aquilo não era normal, e sim era uma hemorragia. É só o que eu vou falar por aqui. E pra quem perguntar, cadê ele? Cadê seu filho? O meu filho, gente, hoje ele mora com o pai dele, faz 6 anos que ele mora com o pai dele, porque minha vida não foi fácil, tá? Como vocês sabem, a minha mãe ela é doente, ela não aceitou eu em casa, sabe? Aceitou e não aceitou, mas depois pegou e, né? Não preciso falar mais nada, não vou falar mais nada, tá bom? Quando eu separei, tá? Eu não tive apoio, sabe? Foi assim uma coisa muito horrível. Meu filho desmaiou nos meus braços de fome. E eu não queria aquilo com meu filho, não queria que ele desmaiasse, não queria que ele passasse pelo que eu passei, porque eu passei por isso, né? Fome, sede, tá? E eu vi meu filho passando por isso. Eu só tinha um dia de aluguel, era R$ 112 pra mim inteirar com uma amiga minha. E acabou que tendo treta lá. E acabou que eu tive que sair da casa dela, voltando pra casa da minha mãe. Na casa da minha mãe não tinha nada, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada, era só minhas redes, tá? Guardei minhas roupas na casa de uma tia. Quando eu queria comer alguma coisa, meu filho também queria fazer o leitinho dele, fazer alguma coisa para ele comer, eu tinha que ir para casa da minha tia. Eu agradeço muito a ela, tia Tereza, muito obrigado por tudo que você fez por mim. E muito obrigada também pela minha mãe e pela minha irmã, o que elas pôde fazer, elas fizeram, minhas primas, Maria, Flávia, né? E também aos anjos aqui que Deus colocou na minha vida, Rosinha, Graziela, né? Que me apoiaram, eu e meu filho lá por um tempo. E a irmã Conceição e a Cauane, muito obrigado. Eu amo vocês mesmo, de coração. Apesar de eu estar nesse momento difícil, assim, de eu não querer sair, muito obrigado por tudo, tá? Tchauzinho, gente. Esse foi o que deu para relatar, tá bom? Não vou falar mais nada. I know you told your friends